Vamos responder a pergunta de um telespectador chamado Manuel Pedrotti Mendes. Ele nos pergunta qual a visão do islamismo e do judaísmo sobre Jesus. Meu querido Manuel Pedrotti, você está falando das 3 religiões monoteístas reveladas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas 3 têm suas filosofias personificadas, a primeira em Abraão e Moisés, a segunda em Jesus e a terceira em Maomé, ou Muhammad, como se diz em árabe. Então essas 3 religiões são as maiores, correspondem às 3 maiores religiões monoteístas reveladas do planeta, e cada uma tem uma visão diferente sobre Jesus. Algumas delas são até semelhantes. A primeira é que para o judaísmo não existe trindade. Deus é único. Está lá no Deuteronômio 6,4. Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Então significa que Deus é único. O Senhor é o nosso Deus, Ele é único. Então não existe Jesus como sendo Deus na filosofia e no princípio da Igreja Católica e também de algumas igrejas protestantes. Então nós temos, nesse caso, opiniões que divergem. Todas, tanto o judaísmo como o islamismo, acreditam em Jesus como um profeta. Nunca como um Deus, nunca alguém superior a um Messias diferente que possa ser superior a Deus. É apenas um enviado, como a gente aprende no judaísmo e como é visto pelo próprio islamismo e como nós aprendemos e entendemos na nossa visão da doutrina espírita. Jesus é um enviado de Deus, é o maior espírito que já pisou este planeta. Mas ele não é Deus, ele nunca disse que era Deus, da mesma forma que fala o Islã, que diz que Deus não enviou ninguém para morrer para salvar a responsabilidade dos outros ou de ninguém. No Islã, quando o homem atinge a puberdade, ele é responsável pelos seus atos. Ninguém paga por ninguém. Deus jamais enviaria um emissário seu, segundo o Islã, para morrer por alguém, para assumir os seus erros, o que está de acordo com o judaísmo em Ezequiel 18, que fala que nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Então nós temos semelhanças na concepção ou na visão que tanto o judaísmo como o islamismo têm de Jesus. Eles respeitam, eles têm Jesus como um profeta, mas nunca como um Deus, como apresentam as religiões cristãs, como se Jesus tivesse morrido para nos salvar. E Jesus, na verdade, a morte de Jesus foi um aviso, foi um chamado, foi algo para nos convocar a seguir a sua mensagem que ele traz através do seu evangelho, quando ele mesmo diz, em Mateus 16, 28, que ele virá com seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Então não imaginemos ou não pensemos, como a maioria ou algumas religiões cristãs falam, que Jesus morreu na cruz e aí acabaram-se as nossas responsabilidades. Não. Nós colhemos o que plantamos. É lei de causa e efeito. Inclusive Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto ele colherá. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. Envie as suas dúvidas, as suas opiniões. Agradecemos pela audiência e pela aceitação que vocês estão tendo dessa nova forma que nós temos de trazer informações resumidas, mas que satisfaz a curiosidade e serve como informação para muita gente. Que Jesus possa abençoar vocês. Até uma próxima oportunidade. Muita paz para todos.
Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.